Olá, sejam bem-vindos ao podcast Comerciários. Hoje falaremos sobre um tema super importante, mas que nem sempre prestamos a devida atenção: a importância da territorialização na formação de médicos, enfermeiros e nutricionistas. Para entendermos melhor o assunto, vamos conversar com Ana Júlia, que é estudante de História da Unicamp, está no 2º ano, e ela vai falar um pouquinho sobre território. Ana Júlia, o quão importante o conhecimento do território foi para a história? Bom, primeiramente queria agradecer vocês terem me convidado. Acho que é importante essa questão da interdisciplinaridade e também chamar alguém da área para falar sobre, né? Então acho que isso é interessante. Então a primeira coisa acho que a gente precisa entender é que o território, ele não é algo dado, estático. Ele é fruto de uma série de processos históricos. Então o território, antes de ser território propriamente dito, ele é um espaço geográfico. E no primeiro momento, ele se estabelece pela relação entre o homem e a natureza. E esse espaço, ele é atravessado por sistemas econômicos, sistemas políticos, e são esses sistemas que o formam historicamente. Então, como todo processo histórico, a criação do território, ela não é experimentada da mesma forma, mesmo que a gente esteja falando sobre o mesmo lugar, o mesmo espaço geográfico. Então, esses processos históricos, essa territorialização, então a transformação do espaço no território, ela diz respeito a todas as atividades humanas que são desenvolvidas nesse espaço. Então, para um espaço ser transformado num território, como eu já disse, ele é atravessado por sistemas econômicos e políticos. Essas questões são mais objetivas. Então, por exemplo, modos de produção, o feudalismo, o próprio capitalismo, como esses modos moldam esse espaço, mas também questões subjetivas. Então, como os seres humanos se apropriam, por exemplo, subjetivamente desse espaço e transformam para si mesmo, culturalmente, esse espaço no território. Mas, como eu já disse, isso não é um processo homogêneo, então não é todo mundo que percebe o território da mesma maneira. Tanto que, se assim fosse, não haveriam tantos movimentos separatistas, tantas guerras por território, ou até mesmo, se a gente for trazer de um exemplo mais próximo de nós mesmos, aqui no Brasil nós temos um território gigantesco, sob a mesma chancela, sob o mesmo nome, Brasil. E mesmo ele sendo dividido em vários estados, cada estado também vai perceber a sua própria territorialização de maneira diferente. Então, as próprias comunidades indígenas que estão localizadas no Brasil não percebem o território da mesma maneira que comunidades não indígenas. Comunidades tradicionais, por exemplo, quilombolas, têm relações diferentes com o território, e as nossas definições e convenções geográficas muitas vezes não se aplicam significativamente para esses povos. Então, eu acho que essa parte é muito importante para a história, entender que as experiências de formação são diferentes, fazem com que a gente entenda muitas das relações que ali se estabelecem de formas tão distintas e ajudam também a gente a perceber as diferenças de formação daquelas sociedades e também como a gente pode se aproximar do estudo daquelas sociedades a partir dessas diferenças, para que elas possam ser ressaltadas e não subjugadas a uma mesma forma de análise que vai acabar escondendo essas diferenças. Muito legal, né, Julia? Essa percepção de território realmente ela não é igual a todos nós, né? E sobre descentralização, tem alguma coisa que foi importante ou é só uma maneira política de ver o território? A descentralização, ela acontece em diversos âmbitos, né? Administrativos, políticos, a gente tem vários exemplos na história, né? Em diversos exemplos atuais, a gente tem essa própria divisão dos estados. Por exemplo, se a gente vai ver os Estados Unidos como um país unitário, e cada estado podendo fazer suas leis e tal, porque justamente isso, não adianta você criar uma lei que vai contemplar um grande território, sendo que as experiências vividas sob esse território são diferentes. Da mesma forma, a cultura, que remete a um lugar. Então acho que sim, acho que sobre descentralização, acho que posso dizer isso. Tá, perfeito.
E por que é que eu falei disso? É porque o SUS ele é bastante baseado em centralização. E afinal, esse é um podcast sobre saúde, então temos que falar sobre o SUS. E o SUS prevê a proximidade do sistema com seus usuários, isto é, a população. Dividir o território em regiões auxilia no conhecimento da realidade local e a criação de políticas em saúde para atendê-las da melhor maneira, de acordo com suas necessidades. Além disso, estabelece certa autonomia das unidades que podem criar e inovar protocolos e intervenções em favor do atendimento humanizado e personalizado para as demandas da população da região. Ou seja, no caso do SUS, a descentralização ajuda o sistema a se aproximar do povo que mora naquela região. E para entender um pouquinho melhor isso, hoje a gente vai falar com a Fabiana. Ela é uma agente de saúde da unidade dos comerciários e ela vai falar algumas coisas para a gente. Fabiana, você acredita que o atendimento focado em uma região facilita a comunicação entre a comunidade e os serviços de saúde, no quesito de acessibilidade, de estar próximo dos postos de atendimentos ou acompanhamento de pacientes? Eu acredito sim que facilita muito essa comunicação entre a comunidade e o serviço de saúde, pois conhecer a comunidade, o indivíduo como um todo, suas necessidades, os cuidados que ele precisa, tanto físico como psíquico, faz com que o acesso do posto seja maior. Quando a gente traz alguma demanda aos profissionais responsáveis, os pacientes se sentem mais acolhidos. Eles faltam menos da consulta, são mais assíduos e eles ficam mais próximos da unidade de saúde. Que interessante, né? Então, assim, você tendo esse contato mais próximo com os moradores, você já teve que indicar algum espaço do território para algum morador, até que então não conhecia esse espaço? Como em Botucatu tem bastante academias ao ar livre, hortas comunitárias, parquinho para criança, quadro para esportes, para melhorar a saúde dessa população? A gente indica sim, principalmente para aqueles que são novos, né, na área, que mudou recentemente, que não conhece. Então a gente sempre orienta, né, que temos creche, escola, tem quadra, parque para criança, academia ao ar livre. E além disso, assim, a nossa unidade, a gente faz um trabalho, assim, tem um grupo, 3 vezes por semana de atividade física. Uma vez por semana o NASF, temos a ajuda deles, né, nos auxilia. E geralmente são para os idosos e pacientes com doenças crônicas, né. Então, assim, é bem procurado, a gente sempre indica para os pacientes que necessitam, que é uma maneira de prevenir, né, de prevenção à saúde. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, Ana Júlia. Foi muito bacana a sua participação. Muito obrigado, Fabiana. A sua participação também foi muito interessante no quesito de entender como funciona o SUS. Nós também temos aqui o Ricardo. Fala aí, gente! Temos também a Carmen. Oi, gente! E a Carol Zaghi. Oi, gente! Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho melhor sobre o território e sobre o SUS. E a gente se vê no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.